dedicados sejam adequados ao público que a gente está acolhendo nesse curso, né? Hoje é um professor de ciência política do programa de pós-graduação de ciência política da UFPA que vai dar aula sobre o tema lulismo e antilulismo, tá? Então ele vai dar a sua aula e depois a gente vai abrir para as perguntas. Então, desde já eu vou convidar para dar esta aula o professor Gustavo Ribeiro, por favor. Aí tem uma apresentação, por favor. Vocês podem colocar. Obrigado, Gustavo. Bem-vindo e boa aula. A gente só está precisando do negócio para que ele possa passar os slides, tá? Por favor, gente. Bem, boa noite. Estou conversando com vocês aqui enquanto chega o passador de slides. Então, gente, hoje o tema é lulismo e antilulismo, né? Era a ideia que a gente tinha no curso, frente à questão do curso original lá do professor Luiz Felipe Miguel. Por sinal, virá na próxima semana, aqui também no Benedito Nunes, na quinta, né? Dessa vez não será na sexta, é isso? E vai lançar o seu novo livro, além de dar uma palestra para a gente aqui no curso, tá ok? A partir das 6 horas, na próxima quinta, aqui no Benedito Nunes, conferência do professor Luiz Felipe Miguel. Bem, então como a ideia era um pouco de dialogar com a proposta do curso dele, né, com o mesmo título do nosso aqui, né, Golpe de 2016 e Futuro da Democracia no Brasil, a gente também seguiu algumas aulas têm o mesmo tema ou temáticas parecidas, né, com as propostas por ele. Então, eu fiquei na incumbência de pensar um pouco aí sobre lulismo e antilulismo. No curso dele lá, ele propõe uma temática, aulas sobre lulismo, e eu fiz a proposta aqui de a gente pensar também em lulismo e antilulismo, né? E aí, a ideia aqui é de pensar a partir de algumas referências, tá? Então, minha aula hoje aqui, tá? Vai ser baseada em 3 momentos, certo? Primeiro a gente vai falar um pouco sobre lulismo, o conceito, né, assim, das raízes sociais e ideológicas, a crise do ensaio desenvolvimentista. Depois, no segundo momento, nós vamos falar um pouco sobre o perfil social e político do antilulismo, certo? E, no último momento, no terceiro momento, lulismo, antilulismo e o golpe de 2016, tá? Bem, e como eu estou falando, como eu havia falado no início, eu estou propondo aqui a leitura, e aí fica aí a referência para vocês, de alguns textos sobre essas temáticas, tá? Primeiro, a leitura do tema lulismo, né, para pensar o conceito de lulismo, e aí também é uma coisa originalmente pensada lá também no curso do professor Luiz Felipe Miguel, pensar aqui nos textos do André Singer, né? Primeiro, os sentidos do lulismo, certo? Que é o livro fundamental dele aí de 2012, para uma introdução a essa temática. Eu sugiro aqui a leitura da introdução do livro e do capítulo 1, que, aliás, o capítulo 1 é também a reprodução de um texto originalmente publicado na revista Novos Estudos, tá? Raízes sociais e ideológicas do lulismo. E também o texto sobre Cutucando Onças com Varas Curtas, né? O ensaio desenvolvimentista no primeiro mandato de Dilma Rousseff, publicado aí também na Novos Estudos, em 2015, já no processo todo, né, de construção aí do golpe que viria a ser desferido em 2016. Tá? E eu resolvi também fazer a proposta, né, de acrescentar a essas referências esses 2 textos aqui,
que trata um pouco sobre a questão do antilulismo, mas sobre antipetismo. Tá? Depois a gente vai ver aqui algumas pequenas diferenças. Primeiro, o texto da Krause, Lameirão e Paiva, tá certo? O eleitor antipetista, partidarismo e avaliação retrospectiva, na revista Opinião Pública, e o texto aí da Luciana Tatagiba, Tiago Trindade e Ana Cláudia Teixeira, no livro Direita Vou Ver, tá certo? O texto chamado Protestos à Direita no Brasil. Ok? Então, essas referências vão embasar a nossa aula de hoje aqui. A ideia mesmo é fazer uma aula, no sentido clássico do termo, tá? Pensar a partir dessas referências e discutir o tema a partir dessas referências. Tá? A gente também, fica aqui também aquela questão, né? A gente tem tanta opinião, né? Trabalha tanto com opinião dia a dia, é Facebook, é rede social e tal e tal. E a ideia aqui hoje é trazer um pouco de reflexão a partir desses textos, pensar conceitos, pensar dados, pensar análises trazidas por esses textos. Tá? Então, vamos lá. Primeiro tópico, tá? É a questão do lulismo, o conceito do lulismo. Tá certo? E aqui, vamos pensar das raízes sociais e ideológicas, conforme nos propõe o André Singer, à crise do ensaio desenvolvimentista. Tá? Então, esse é o nosso primeiro momento da aula. Então, vejam só. O que é lulismo? Tá? Lulismo é um termo que virou, até mesmo pelo debate introduzido pelos textos do André Singer, é um termo que ficou bastante difundido, né? E de tão utilizado, ele pode não significar nada, pode significar tudo ou não significar nada, tá certo? Mas, pensando aqui conceitualmente, tá? Qual é o conceito de lulismo que a gente está trabalhando aqui? Né? Bem, é que o texto do Singer nos ajuda a pensar nisso. Tá certo? Lulismo é basicamente, segundo ele, a realização, durante os governos Lula, de um completo programa de classe. E esse programa de classe é o programa de classe de uma fração de classe, tá certo? A fração subproletária. Que é o quê? É o combate à pobreza e desigualdades dentro da ordem. Tá? Então, vejam só, para a gente pensar o conceito de lulismo, a gente precisa, em certo sentido, decompor aqui essas afirmações, tá certo? Então, é lulismo, em certo sentido, porque é realização do programa de classe do subproletariado, mas a gente tem que pensar também que é lulismo porque ele ocorreu após o governo Lula, após o primeiro governo Lula. Né? E só poderia ter ocorrido assim. E vamos ver por quê. Tá? Bem, antes de tudo, o que significa subproletariado? Quem é esse ator social e político tão fundamental aí nos textos do André Singer? Tá certo? Já começando aqui com uma pequena crítica aos textos do André Singer, ele mesmo se coloca a ideia de que, bem, o subproletariado para ele é a fração da classe trabalhadora que não consegue vender a sua força de trabalho no mercado de trabalho capitalista. É a porção da classe trabalhadora excluída dos esquemas de trabalho formal, excluída do trabalho formal em bases capitalistas. Mas não é só isso. Tá? Nós temos no Brasil uma estrutura de classe que ela é bastante marcada pelo alto emprego precário, tá certo? E por esquemas sociais de destituição social. Tá? O Singer diz em seus textos que não tem uma mensuração atualizada do tamanho do subproletariado. Aliás, subproletariado, um termo cunhado aí pelo Paul Singer, tá certo? Nas décadas de 70 e 80, lá no seu livro Dominação e Desigualdade, um clássico aí da área. Tá? Então, bem, se ele não tem esses dados, a gente precisa trazer alguns dados sobre essa camada que é majoritária na população brasileira. Então vamos pensar um pouco sobre isso. O que é o subproletariado? Por que ele é tão importante, digamos assim? Eu acho que deu meio que uma desconfigurada aqui, né? Isso aqui era um quadro, tá? E virou aqui esse monte de palavras aqui. Mas
Vocês colocam aí mentalmente, certo, as divisões do quadro aí, tá ok? Olha só, aqui eu trouxe para vocês, eu reproduzi aqui, aí, falando aí que nem falando como o pessoal da internet, daquele canal famoso lá, trouxe aqui na humildade um quadro. Vocês viram que eu tentei fazer uma piadinha aí, não deu muito certo, ninguém me riu muito. Mas eu trouxe aqui na humildade um quadro que eu reproduzi na minha própria tese de doutorado aí, que é o seguinte, ó. Nós temos nas análises clássicas sobre classe a ideia de exploração, tá certo, da força de trabalho. O que é o subproletariado nesse caso? É aquela camada que não é necessariamente explorada diretamente. Então, eu trouxe aqui um esquema de classe baseado na tipologia de classe proposta pelo professor José Alcides Santos, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que por sua vez dialoga muito com o Eric Wright, né, que é um autor que pensa a estrutura de classes nas sociedades contemporâneas. Então, se tivesse o quadrinho aqui completo, vocês iam perceber melhor, mas essa porção aqui, tá certo, de pessoas, esses são os subproletários, tá certo? Na linguagem do Singer. E na linguagem aqui do Alcides Santos, né, posições de classes destituídas. Tá certo? Destituídas de quê? De formação, de recursos econômicos e de recursos de poder na esfera da produção. Tá certo? Então são destituídas de capital cultural e de capital econômico. Para falar em termos bem amplos assim. Tá? Bem, então nós temos na formação de classe brasileira, né, essa porção majoritária de trabalhadores elementares, autônomos precários, ou seja, autônomos destituídos de formação, porque a gente tem aqui, por exemplo, ó, o que é o autônomo? É o cara que trabalha para si mesmo. Ou ele trabalha para si mesmo e emprega alguém, ou ele trabalha para si mesmo enquanto um profissional liberal, por exemplo. Mas um profissional liberal, um médico, um advogado, ele é um autônomo tanto quanto é autônomo o vendedor de picolé aqui da frente. Tá certo? Só que o vendedor de picolé ele é um autônomo precarizado, ele é destituído de formação educacional e de recursos econômicos para a sua atividade. Tá certo? Então, ele vem aqui para essa parte das posições de classes destituídas para o subproletariado. Então, percebam o seguinte, ó, trabalhadores elementares, autônomos precários, empregados, empregadas domésticas, autônomos agrícolas precários, tá certo? Trabalhador de subsistência, trabalhador excedente, ou seja, desempregado. Essa é uma porção majoritária na estrutura de classes brasileira, tá certo? Então, a ideia do Singer é, ó, esse conjunto de pessoas ele está no meio da disputa eleitoral, está no meio do tabuleiro eleitoral. Quem consegue ganhar esse conjunto de eleitores consegue ganhar eleições majoritárias no Brasil. Essa é a ideia básica dele. Bem, então, quem é o subproletariado? A gente teve uma ideia aqui. Segunda questão. Por que Lula conseguiu o apoio do subproletariado somente após o seu governo federal, seu primeiro governo federal, a partir da reeleição em 2006? Porque ele se valeu de um contexto econômico interno e externo favorável, tá certo? Sou eu que estou fazendo esse barulho? O microfone, mas porque eu acho que toda vez que eu passo aqui, algum desses deve estar ligado, eu acho. Se valeu desse contexto favorável econômico para introduzir uma política econômica de, se não redistribuição, mas pelo menos de distribuição de renda, tá certo? Baseada em um tripé que o Singer chama de bases materiais do lulismo. Programas sociais, aumento do poder de compra do salário mínimo e acesso ao crédito. Bem, programas sociais por si só não teriam resolvido o acesso, não teriam sido suficientes para se constituir enquanto bases materiais do lulismo. Mas tiveram um peso importante. Programas sociais direcionados,
focalizados como Bolsa Família, né, BPC, e mesmo os programas como Minha Casa Minha Vida, que vieram depois, mas programas sociais introduzidos aí, principalmente no primeiro mandato do governo do presidente Lula. Mas esses são elementos que, embora muito difundidos no debate público, não resolveriam por si só a questão da base material do lulismo. Qual é o principal elemento, aqui falando um pouco fora aí do texto do Singer, né? Qual é o principal elemento para se pensar... porque vejam só, qual é a ideia de base material? A ideia clássica aí nos estudos de comportamento eleitoral, a ideia de, bem, eu bonifico o governante, tá certo? Que eu avalio positivamente. Por que eu avalio positivamente? Porque eu sinto benesses econômicas no meu bolso, tá certo? Isso é clássico, básico, tá? A ideia do Singer é que Lula conseguiu isso através de programas sociais e principalmente através do aumento do poder de compra do salário mínimo, tá? Aumento da renda do trabalhador, aumento da renda do trabalho, direta. E também o acesso ao crédito. Né? Lembrem lá, dos primeiros governos, o primeiro governo Lula, o aumento do acesso ao microcrédito. Então, esse programa de políticas, certo? Sociais, influenciaram porque se fizeram sentir na principal camada na estrutura de classe brasileira, que é o subproletariado, ou a classe trabalhadora destituída. Tá certo? Esses elementos aqui. Bem, novamente está desconfigurado. Eu acho que está muito claro, né? Assim, eu tentei fazer um PowerPoint aqui, bem organizadinho, bem bonitinho, tentando fazer um PowerPoint bem diferente lá do PowerPoint do Beltrão Dallagnol, por exemplo. Tá certo? Mas acho que deu uma desconfigurada aqui legal, e aí não está dando para ver direito. Mas vejam só. Bem, e para o André Singer, o lulismo é um fenômeno amparado estruturalmente e ideologicamente. Ou seja, o subproletariado adere à liderança de Lula por base, devido aos incentivos materiais, nesse sentido clássico que eu estou falando aqui, de, bem, bonifiquei o representante, né? E também no sentido ideológico do termo, tá certo? O Singer falava o seguinte, olha, antes de Lula havia um alinhamento eleitoral entre as classes mais desfavorecidas da sociedade brasileira e partidos e lideranças mais à direita do espectro político. Nesse sentido, havia uma adesão intuitiva, por exemplo, do subproletariado a posições, sem crase ali, tá? Vão dispensando aí o errinho, tá? Mais à direita do espectro ideológico, tá? Esse era o alinhamento. Pós-Lula, em 2006, há um realinhamento. Em qual sentido? Porque, e aí a ideia, Lula conseguiu combater a desigualdade dentro da ordem, sem movimentos, tá certo? De contestação direta à ordem. A ordem ele não foi um movimento que chegou a... Não foi um movimento revolucionário que Lula fez, tá certo? E conseguiu, com suas políticas, não se tornar confrontacionista com o capital. Tá certo? Então, combateu a desigualdade dentro da ordem, sem o recurso aí a movimentos confrontacionistas diretos com o capital. Tá? Ora, então, se o subproletariado quer combate a desigualdade sem confusão política, digamos assim, então esse é um programa de classe. E esse programa de classe foi realizado durante o governo Lula. E daí, de 2006 em diante, o que acontece? Acontece justamente o realinhamento eleitoral. Tá certo? Bem, lembrem lá, 2005, 2006 era a época lá do escândalo político-midiático do mensalão. Assim chamado mensalão. E se esperava que, devido ao PT ter tido durante muito tempo, não o PT necessariamente, mas as outras candidaturas de Lula, né, anteriores a 2002, terem tido uma inserção muito clara nas classes médias urbanas,
Pensava-se que em 2005, com a crise do mensalão, sem essas classes médias urbanas, a derrota de Lula estava escrita. Porém, de forma subterrânea, como diz André Singer, o subproletariado, por causa desses elementos ideológicos e materiais, aderem a Lula a partir de 2006. E por que eles aderem a Lula a partir de 2006? É porque a ideia do Vejam só, o que é, novamente, o que é o subproletariado? São pessoas que... Bem, olha, a pessoa que está na condição de trabalhador de subsistência, ou mesmo um autônomo precário, são pessoas que precisam acordar de manhã e saber como ganhar a vida ao longo do dia. Sem saber se vai ganhar a vida ao longo do dia. Sem saber... Vejam lá o livro, lá sempre cito esse livro, nunca esqueço de citar, da Valquíria Leão Rego, tá certo? Qual Vozes do Bolsa Família. Ela entrevistou as pessoas que recebem Bolsa Família. Qual era a ideia dela aqui? As pessoas que recebiam Bolsa Família, antes do Bolsa Família, na condição de miséria, acordavam de manhã sem saber se conseguiriam se alimentar ao longo do dia. E se conseguiriam alimentar a sua família ao longo do dia. Tá certo? Bem, então esse é o subproletariado. Então vejam só, essa camada da população, ela não está liberada, digamos assim, para fazer política, para participar politicamente. Ela tem que cuidar da sua manutenção material da sua vida. Então, necessariamente, é mais difícil para essa camada da população representar a si mesma, digamos assim. Ela precisa ser representada do alto, segundo o Singer. Então, por isso que somente após um governo federal, que ela poderia aderir dessa maneira, de forma a se realinhar com outra liderança política, somente a partir daí que isso pôde ocorrer. Bem, e, por outro lado, há um realinhamento também, porque há a perda do espaço de Lula e do PT entre as classes médias urbanas. Tá? Qual é o outro... Bem, aqui a gente está falando das consequências políticas do lulismo. Essa é a primeira consequência mais fundamental, realinhamento eleitoral. E depois nós falamos uma outra consequência importante, que são as coalizões de classe, arbitragens e o reformismo fraco. Né? Esses são conceitos também do André Singer aí. Tá? Bem, se Lula consegue ter uma base política no subproletariado, é como se ele tivesse uma espécie de autonomia frente às classes, digamos, fundamentais do capitalismo, frente a capital e trabalho. E, nesse sentido, ele consegue ter uma relação de arbitragem com o capital e trabalho. Tá certo? Ele consegue impedir que, durante seus governos, flexibilização das leis trabalhistas que hoje estão aí, né, fossem implementadas da maneira como foram agora, mas conseguiu também fazer com que todos ganhassem, tá? Mas também capital e trabalho não conseguiram impor os seus programas completos, por exemplo. Tá certo? Então, o patrão não conseguiu impor a flexibilização das leis trabalhistas, nem os trabalhadores conseguiram impor a jornada de 30 horas, por exemplo. Tá ok? Então, você tem uma relação arbitral. E uma formação de que ele chama de coalizões de classe. Coalizão produtivista, tá certo? Que em torno... lembrem lá a própria chapa, né, dos governos Lula, representava isso aqui. Trabalhadores organizados e capital industrial. Tá? Lula e Zé Alencar. Tá? E coalizão rentista, classe médias e capital financeiro, como seus principais antagonistas. Tá? Aí vejam só. Lógico aqui que tem algumas críticas a esse conceito do lulismo. Eu já estou falando bastante. Tem alguém marcando meu tempo aí? Tá? Dá para ir? Olha só, algumas críticas a esse conceito do lulismo. Primeira crítica aí do Lúcio Renault e da Rafaela Cabello, né? Bem, o lulista, para eles, não é o eleitor não alinhado. O lulista, na verdade, é o eleitor não alinhado ideologicamente, ao contrário do que pressupõe o Singer. Os estudos que eles se baseiam aí, os dados que eles se baseiam são do estudo eleitoral brasileiro para fazer essa afirmação, por exemplo. Tá? Há mais afinidade entre os próprios petistas em relação a Lula do que entre os lulistas. Como é que é isso? Eu esqueci de falar um pequeno detalhe aqui. O que é lulismo? Lulismo é necessariamente o encontro de Lula com a fração de classe, o subproletariado. Então, lulismo não é o apoio de Lula a alguém, tá? E nem o apoio a Lula de forma ampla. Tá? E também não é petismo. Na literatura dos estudos eleitorais brasileiros, né, petismo ficou conhecido como o conceito de
afinidade partidária ao PT. Tá certo? Bem, os que têm afinidade partidária com o PT têm mais afinidade pessoal com o Lula, tá certo? Do que os lulistas, no sentido de que o lulista ele pode ter tido uma afinidade pessoal com o Lula durante aquele momento e pode passar a ter afinidades pessoais com outros líderes em outros momentos. Essa é a crítica do Lúcio Renói e Cabelo. Tá? O César Zucco, ele lembra o seguinte, ó, o lulismo ele não é, para ele ele é uma espécie de protopetismo, tá? O lulismo é necessariamente um esquema de bonificação eleitoral, porque vejam só, uma das descobertas do Zucco a gente ouve muito falar disso, tanto na esfera acadêmica, que isso ocorreu bastante, tá? A discussão sobre o impacto eleitoral do Bolsa Família, por exemplo. Isso ocorreu, litros e litros de tinta foram despejados aí para fazer essa discussão. Mas também na esfera pública a gente ouve muito, tá? Bolsa Família, tá certo? Teve uma atriz aí que, né, Deus, eu pago seu Bolsa Família, não tem uns discursos desses aí, né? Como se o Bolsa Família fosse como é que é o Jarbas Vasconcelos, né, que diz que Bolsa Família é o maior programa de compra de votos do mundo. Não tem umas histórias dessas, né? Olha, o Zucco demonstra para a gente o seguinte, o impacto eleitoral dos programas sociais como o Bolsa Família já existiam antes de Lula. Foram fundamentais, por exemplo, para explicar parte da variação do resultado eleitoral de Serra em 2002. Tá certo? Os programas sociais já beneficiaram candidatos governistas antes de Lula. Tá certo? Então, essa é uma crítica. Os programas sociais não têm esse impacto todo. Tá? É toda uma discussão. Eu sei que, né, vocês podem ficar assim, pô, depois a gente pode fazer essa discussão. Tá? E também aqui, novamente, na humildade, eu fiz também uma criticazinha aqui, que é na minha tese, que é o seguinte, ó, esse conceito do Singer é uma análise basicamente muito centrada nos interesses materiais dos destituídos. Ele perde de vista a ação eleitoral, o comportamento eleitoral dos trabalhadores, da classe trabalhadora não destituída, da classe trabalhadora incluída no mercado de trabalho, que também é uma grande parcela da sociedade brasileira. E que é uma classe que não está necessariamente alinhada às candidaturas petistas. Elas variam, ao longo das administrações petistas, elas escolhiam, em algumas localidades, enfim, depois é um outro debate que a gente pode fazer aqui, tendiam a escolher outros candidatos que não os do PT, né, para a presidência no primeiro turno e passavam a votar nos candidatos do PT no segundo turno. Então, todas essas questões não são aí pensadas pelo Singer. Mas vejam, a análise do Singer é bastante abrangente. Inclusive, ele faz o seguinte, ó, ele pensa o lulismo sem Lula, que foram os governos Dilma, tá certo? E como é que é isso? Olha só, nós tínhamos dois momentos históricos aqui, dois contextos em termos de, enfim, dois contextos econômicos principalmente. Durante o governo Lula, o realinhamento aos programas sociais, enfim, a ideia de colocar os pobres no orçamento, né, ela foi, digamos assim, patrocinada pela inserção do Brasil internacional, aproveitando o que se chamou de boom das commodities, tá certo? O Brasil era vendedor de commodities de forma no mercado internacional, principalmente para a China, porque não estava alinhado necessariamente aos Estados Unidos, buscou uma inserção mais independente na escala internacional. Olha, o que acontece com o governo Dilma? Esse contexto acaba, tá certo? Nós temos um contexto de crise global do capitalismo, e principalmente a partir de 2011 nós temos a segunda fase da crise do capitalismo global, tá certo? Com a contração da atividade econômica na zona do euro e principalmente a diminuição da expansão chinesa. Então, olha só, o nosso principal comprador está comprando menos, tá? Isso é um grande impacto para um país que tem na exportação de commodities a sua principal atividade econômica. Tá? Então, vejam só, como é que e aí faço a referência aí novamente ao segundo texto do Singer, Cutucando Onças com Varas Curtas. Está tudo isso aqui lá nesse texto. Tá?
Como é que o governo Dilma enfrenta essa tempestade econômica aí, tá? A partir do que ela chamou de a nova matriz econômica, tá? A ideia de maior presença do Estado na economia e medidas como diminuição da taxa de juros, desonerações fiscais e uso mais intenso, por exemplo, do BNDES na indução da atividade econômica. E o que acontece então? O governo ele compra o preço da crise, tá? Ele abre a mão de receita no sentido de buscar investimento, ou seja, desonera a folha de pagamento, né? Então o empresário vai lá e investe por mim, cria emprego, né? Faz a economia girar. Essa é a ideia, tá? E quando eu faço isso, eu busco investimento, manutenção do emprego e da renda do trabalho, tá certo? E, por exemplo, se eu preciso de atividade econômica, se eu preciso que a indústria funcione, se eu preciso que a roda da economia gire, eu preciso, por exemplo, que o empresário tenha capacidade de investir. Para isso, ele precisa pegar empréstimos, por exemplo, a juros mais baixos. E quando eu vou tentar baixar os juros, aí o que eu faço? Eu compro uma briga com o setor financeiro. Aí lembrem lá o que o Singer falou sobre o caráter do lulismo. O lulismo ele é não confrontacionista. Ele é arbitral com as classes, tá certo? Ele não vai para a briga direto. O que a Dilma fez? Cutucou a onça com a vara curta. Foi para o confronto direto com o setor financeiro do capital, tá? Então ele narra no texto lá a batalha do spread bancário, tá? Por exemplo. Então, ou seja, essa receita aqui incluía comprar briga com o capital financeiro, e esse foi o primeiro governo Dilma. Tá? Aí o que aconteceu? Né? Bem, alguns limites. Primeiro, inflação, baixo crescimento, os empresários receberam as desonerações, mas não investiram. E, lembra que eu falei que o governo comprou o preço da crise? O que aconteceu? Aumento da dívida pública. Para quê? Para manter emprego e renda. Tá certo? Só que chegou um momento que o Estado brasileiro não conseguiu comprar mais o preço da dívida para manter emprego e renda. O que acontece? Segundo o mandato de Dilma, os recursos públicos para manter emprego e renda acabaram. Preciso de ajuste fiscal. Qual é o impacto disso aqui em termos políticos? Primeiro, o fim da coalizão produtivista e o nascimento de uma frente ampla da burguesia. Tá? Ou seja, os industriais que antes, inclusive, escreviam em conjunto com os trabalhadores organizados, alguns programas, né? Faziam inserções políticas nesse sentido, rompem essa coalizão que os Singer chamam e pensam aí e produzem o nascimento de uma frente ampla da burguesia. Por quê? Porque a indústria, se o governo comprou uma briga com o setor financeiro, tá? Pensando em apoiar, por exemplo, a indústria, por outro lado, a indústria brasileira ela já era bastante financeirizada. Tá? Então, aí, essa é uma explicação do por que essa ruptura. E, basicamente, porque os industriais passaram, então, a defender de forma mais incisiva uma agenda de flexibilização das leis trabalhistas e diminuição dos direitos sociais. Então, frente ampla da burguesia nasceu aí. E, por outro lado, em termos sociais, olha, nós temos um governo de intervenção do Estado na economia. Tá? Esse governo não dá certo. Qual é a percepção que as pessoas têm? O Estado é ineficiente. Essa é a lógica que está lá no texto. Tá? Então, nós temos aí uma abertura a movimentos de contestação da ineficiência do Estado. Aí, pronto. É aqui que eu queria chegar. Tá? Então, vamos lá. Tem aqueles memes, né, na internet também, que o cara faz um gráfico desse, aqui aconteceu isso e tal. Basicamente, isso aqui que eu vou fazer com vocês. Ó. Também não está dando para ver aqui, né? Mas eu vou narrar aqui para vocês. Ó. Esse aqui é o gráfico da aprovação dos governos de Dilma Rousseff, segundo as pesquisas do Datafolha. Tá? Então, vejam só.
Em março de 2013, Dilma Rousseff consegue seu pico aí de aprovação. Ela chega a 65% de aprovação na população como um todo, e entre as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, ela tinha 67% de aprovação em 2013. Tá? Aí lembre lá que eu falei. Ela precisou enfrentar a crise econômica, a segunda fase. Né? E algumas medidas que ela apostou, né, enquanto enfrentamento da crise econômica, começaram a não dar certo a partir de 2013. O que acontece aqui em 2013? Eu sei que eu não estou em sala de aula, meus alunos às vezes ficam... Né, eu faço isso, eu pego o pessoal de surpresa, o pessoal estava dormindo e tal. O que acontece em 2013? Manifestações, não é isso? Então, olha só, ó. De março de 2013, as manifestações, Dilma perde aqui 30 pontos percentuais, 35 pontos percentuais de aprovação. Tá? Depois, então, início da crise. Então, aí depois ela consegue retomar aqui a iniciativa, enfrentando a crise econômica e política, que se instaurou desde 2013. Tá? Então, ela passa, por exemplo, aqui, durante a pesquisa Datafolha de outubro de 2014, ela consegue ter 40% de aprovação na população em geral, tá? E 50% de aprovação aí entre a parte da população que ganha até 2 salários mínimos. Tá? Legal. O que acontece quando ela ganha? Necessidade de fazer ajuste fiscal. O que acontece? Digamos assim, a base que ela tinha para se sustentar no governo e ganhar a eleição é perdida em poucos meses. Em março, ela já está aqui com 13% de aprovação somente. Tá? E 10 entre os que ganham 12, até 2 salários mínimos. E veja aqui que a gente está aqui começando as manifestações de rua contra o governo Dilma. Tá? Depois ela bate um recorde aqui de desaprovação, que é só batido depois pelo Temer. Né? Aqui em 2015, às vésperas do golpe. Tá? 2015, ela bate o recorde de desaprovação e às vésperas do golpe não consegue recuperar de forma tão pungente como foi antes a sua aprovação. Aí vejam só, eu ia falar isso mais à frente, mas já falando aqui. Tá? O que é isso, minha gente? É apoio, é um contexto favorável. Olha, ela tinha, veja aqui nesse momento aqui, ela tinha aqui 50% de aprovação durante as eleições entre as pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Tá? Pessoas que ganham até 2 salários mínimos, eu não acho que renda seja o melhor indicador para falar em algumas coisas, mas é o que tem aqui. Tá? Então, digamos que essa camada da população seja majoritariamente composta justamente pelo subproletariado. Tá certo? Ou seja, Dilma aqui conseguiu manter a base eleitoral herdada dos governos Lula. Tá certo? Ajuste fiscal, perde essa base. Manifestações, perde mais ainda. Golpe. Foi essa a história. Tá? E depois a gente pode até discutir sobre a necessidade do ajuste fiscal. Tá? Eu acho, inclusive, que foi uma medida bastante responsável da presidenta. Então, tá? Mas foi decisiva aí. Responsável, tá? Para deixar bem claro, eu não falei irresponsável, falei responsável. Mas depois a gente conversa sobre isso. Bem, olha, nesse contexto, nasce isso aqui. Tá? Não é que nasce, é que ganha força o antilulismo, o antipetismo. O antidilmismo também. Tá? Então, então vamos pensar o seguinte, ó. Aqui a gente tem os antagonistas. Nós temos uma diferença entre esses antagonistas políticos e sociais aí. Tá?
Vamos falar aqui, e aí falando aqui sobre antilulismo, né, e antipetismo, há uma diferença entre o eleitor antipetista, aí vocês podem ter acesso a esse debate aqui no texto da Paiva, Krause e Lamberão, tá? Há uma diferença entre os manifestantes em atos contra o governo Dilma, tá certo? E militantes. Vejam só, se você fizer esse caminho aqui, ó, é como se, ao longo desse contínuo aqui, eu tivesse mais participação política. Aqui é o eleitor em termos gerais. Aqui é o manifestante. O cara que é eleitor foi para uma manifestação, mas não necessariamente ele participa lá de MBL, vem para a rua, essas coisas. E aqui são justamente esses caras, a elite desses movimentos. Tá? Há uma diferença entre os três. Vamos dar uma olhada nisso. Olha só. Cadê você? Está aqui. Quem é o eleitor antipetista, segundo nossas amigas Paiva, Krause e Lamberão aqui? Tá? O que elas fazem no artigo delas? Elas pegam um estudo eleitoral brasileiro, que é a pesquisa mais, é o survey mais comum, né, de opinião pública que a gente tem nos meios acadêmicos no Brasil, que de 4 em 4 anos, após as eleições presidenciais, saem à rua, né, fazendo aí uma compilação de informações sobre o comportamento eleitoral do brasileiro e da brasileira. Né? Aí vejam só, a partir desses dados eles fazem a seguinte proposta metodológica. Eles vão lá e numa pergunta que o ESEB faz, as pessoas o ESEB chega na casa das pessoas e pergunta o seguinte, ó, qual é a nota que você dá para tal partido? De 0 a 10. Tá? Aí elas pegam as pessoas que deram nota 0 para todos os partidos e chamam esse pessoal de antipartidário. E eles pegam as pessoas que deram nota 0 só para o PT e chamam esse pessoal de antipetista. Esse é o eleitor em termos gerais, tá? Aí, qual é o perfil desse pessoal social? Brancos, maior escolaridade e renda. Tem mais empresários aqui do que na população. E eles estão mais presentes no sudeste do Brasil. Essa história aqui vai se repetir. Já, vocês vão ver. Qual é o perfil ideológico desse pessoal? Em 2014, tinha maior preferência pelo PSDB, enquanto partido. O antipetista tinha maior preferência pelo PSDB. Por quê? Por causa da influência da eleição de 2014. Tá? Não vamos relevar muito aqui essa definição delas aqui. E pela figura de Aécio Neves também. Tá? Hoje provavelmente nem... Tá? Né? Enfim. Eu não sei, de repente... Não, sem brincadeira. Eu juro que eu não estava tentando fazer uma piada. Né? Quando eu faço uma piada, vocês não riem, mas quando eu não faço, vocês riem. É um negócio, né? Bem... Tá? Assim, em termos... Ele talvez não consiga ser candidato a presidente, mas consiga disputar as eleições de Minas Gerais. Então não é tão assim, tá bem, também, tá? Então... Bem, e eram pessoas que estavam com visão negativa da economia. Tá? E elas fazem uma análise de regressão logística e chegam à conclusão de que o que é que aumenta a chance de antipetismo? Maior renda, maior escolaridade, maior avaliação econômica da economia e da presidenta e do afinidade com Aécio Neves. Quanto mais você aumenta, tá certo? Por exemplo, renda, escolaridade, maior a chance de você se tornar antipetista naquela amostra que elas estudaram lá. Tá? Bem, ó, aqui, ó. Aí vejam só, aqui é uma tabela, tá, do estudo delas lá, tá, da Krause, Lamberão e Paiva. Aí vejam só, ó. Quem são os antipetistas? Só duas coisas que eu queria chamar a atenção para vocês aqui, ó. Cadê? Esse negócio é tão assim gigante, né, que eu tenho que fazer uma. Ó, percebam o seguinte: das pessoas que acima de 5 salários mínimos, os antipetistas começam a ter uma inserção mais decisiva aí, tá certo? 38,3% dos antipetistas, né, ganham acima de 5 salários mínimos. E vejam aqui, ó, que daqueles que ganham entre 10 e 15 salários mínimos, né, 4,5% dos antipetistas são pessoas que ganham entre 10 e 15 salários mínimos. Isso é muito maior do que a amostra
Está certo? É muito maior do que a presença desse segmento social na população. Tá certo? O mesmo aqui, ó, com pessoas que ganham acima de 15 salários mínimos. Tá certo? Tem 1,5% das pessoas com esse perfil na população, medida aí pela amostra, no caso, enfim, essa amostra busca refletir a população, tá certo? Não é necessariamente que tenha isso na população, mas você tem 9% de antipetistas com esse perfil e 1,5% dessas pessoas na amostra. Tá? Então é um número bem maior, bem mais expressivo do que a amostra. Quem é o manifestante antipetista? A gente falou do eleitor antipetista. Pensa o seguinte, ó, é como se você tivesse um conjunto, o eleitor antipetista, e dentro dele você tivesse um subconjunto, o manifestante antipetista. Que é o cara que está disposto a ir para manifestações que estava disposto a ir a manifestações de rua contra o governo Dilma. E dentro desses ainda, você tem outro subconjunto das pessoas que organizaram essas manifestações. Todos eles têm um perfil ideológico diferente. Mas tem um perfil social parecido. Vou já chegar lá. Ó. Aí aqui eu já estou passando aqui para o texto da Tata Giba e seus colaboradores, tá certo? Eles chegam e falam o seguinte, ó, embora os protestos contra o governo Dilma, em 2015, a ideia deles era analisar a onda de protestos à direita, tá certo? No Brasil, de 2007 a 2015. Aí também, enfim, estou supondo que o mesmo continue em 2016, tá? Embora os protestos contra o governo Dilma tenham sido convocados por movimentos claramente à direita, MBLs da vida, tá certo? O perfil ideológico do manifestante antipetista é mais complexo. Por quê? Primeiro, eles não estão unidos em torno de um projeto político. Não estão alinhados à direita necessariamente. Por quê? Porque eles rejeitam a política como um todo. O que é que une esse pessoal? O que une esse pessoal desde 2007 aí é o primeiro movimento mais à direita que ganha as ruas, que é o antigo Cansei. Não sei se vocês lembram. Vocês eram nascidas nessa época, não? 2007? Bem, Cansei. Desde 2007, o que é que une o manifestante, o que é que torna o manifestante petista igual entre si? É a luta contra o PT e contra a corrupção a partir de um discurso que associa os governos petistas ao mau uso da máquina pública. Então, pode tirar o cavalinho da chuva quem quer que esse manifestante antipetista se manifeste contra outras lideranças que não sejam do PT. Porque a ideia, o perfil ideológico dessa camada da população é associar a corrupção ao PT. Isso faz o perfil ideológico do antipetista. Então, pode parar de pedir, né, para o pessoal se manifestar de outra maneira. Bem, e aqui, eles foram, o Datafolha e o Pablo Hortelado e a Esther Solano, né, foram esse grupo de pessoas, né, esse grupo de pesquisadores, foram à rua, por exemplo, na manifestação de 15 de março de 2015, uma daquelas primeiras mais expressivas, né? Talvez a primeira mais expressiva, talvez a maior que tenha ocorrido, né? E eles fizeram pesquisas lá com os manifestantes, tá certo? Descobriram que esse pessoal tem uma localização ideológica mais para o centro e para a direita, mas com a rejeição difusa à política. Não necessariamente são de direita extrema, digamos assim, tá? Naquele momento tinha presença de pessoas pedindo a volta da ditadura ou da intervenção militar, etc, tá certo? Mas esse pessoal não estava em menor número. 88%, aí sim, afirmavam que a saída para o Brasil era eleger um político honesto. E citavam como exemplos o Sérgio Moro ou Bolsonaro. Bem, independentemente das valorações que a gente possa fazer aqui, que isso fica para depois, entrar no curso, tá? Vamos pensar o seguinte, que a associação entre as duas figuras não é fortuita. Na cabeça deles, tá? Bem, eles podem inclusive se manifestar a favor de políticas universais. Eu quero mais saúde e educação, tá? Mas contra programas de reparação e de distribuição de renda. Olha só, eles chegaram e fizeram a seguinte pergunta.
Se eu disser essa frase para você, você concorda, concorda muito, não concorda, discorda? Né? Se eu disser assim, o Bolsa Família só financia preguiçoso. 60,4% desses manifestantes concordaram. O PT quer implantar um regime comunista no Brasil. 64% concordaram. E tem outros elementos aqui, inclusive, olha, a Esther Solano e o Pablo Hortelado podem se aposentar, porque depois dessa aqui, eles já deram a contribuição deles para o conhecimento, certo, do comportamento político no Brasil. Eles fizeram, inclusive, eu ia trazer mais informações sobre isso aqui, mas eles fizeram uma mensuração de quanto essas pessoas aderiam a boatos. Então, pesquisa da Esther Solano e do Pablo Hortelado, tá certo? Que são da USP, tá ok? Eles publicaram essas pesquisas em algumas revistas. Oi? Veja. Bem, é porque. Não, é porque, vejam só. É uma pesquisa. Como é que foi, gente? Para deixar bem claro. Foram um conjunto de pesquisadores para uma manifestação contra o governo Dilma Rousseff e fizeram essas questões. Oi? Exato, mas veja. Aqui é o seguinte, o cara está perguntando, você concorda com isso ou não? O cara poderia dizer que não. Não, calma, gente, calma. Beleza? Ó, isso aqui foi o que eu achado que eles fizeram lá. Tá? Bem, inclusive tinha coisas assim bem legais, assim, tipo, o PT trouxe, como é que foi? Médicos cubanos para votar em Dilma, uma coisa assim. Você concorda ou discorda? Alta concordância. Então, a questão é, as pessoas concordaram com isso nessa manifestação. Tá certo? Não é? Tá ok? A questão é bem simples. Bem, manifestante antipetista. Qual o perfil social dessa camada da população? Tá? Naquela ocasião, 63% eram homens, 69% brancos. A idade média era de 40 anos. 76% tinha ensino superior e 41% tinha renda acima de 5 salários mínimos. Então, vocês lembram lá que os deputados, durante a votação do impeachment, durante a consumação do golpe parlamentar de 2016, faziam alguns discursos tipo, estou votando a favor da sociedade brasileira que está se expressando. Não, ele está votando a favor de homens brancos, velhos, mais idosos, desculpem, com ensino superior e mais renda. Tá certo? Era isso. Em nome deles que eles estavam falando. Tá? E quem é o militante antipetista? Aqui o Tata Giba e os colaboradores Teixeira e Trindade, né, fazem um apanhado dos principais movimentos articuladores dos protestos à direita. Cansei, em 2007, Revoltados Online, Vem para a Rua e Movimento Brasil Livre. Esses foram os principais articuladores. Olha, aqui tem uma questão para a gente pensar. Por que a direita não estava na rua? Tá certo? Ou seja, os movimentos à direita não estavam na rua convocando esse perfil social antes de 2013. Tá? Bem, em 2013 nós temos, como a gente viu aqui, o início da crise desenvolvimentista. Durante 2013, olha, lembra que o Singer falava o seguinte, o subproletariado e outras camadas da população, eles têm uma aversão a movimentos diretos de confrontação com a ordem, tipo movimentos de rua, tipo greves, tá certo? Por que isso ocorre em 2013? Porque você tem um clima de autorização social desses movimentos. Você quer saber, você quer lembrar como? É só você lembrar a mudança de posição do Arnaldo Jabbour via grande mídia. Um dia era contra, outro dia era a favor. Então você passa a ter um momento de autorização social dos protestos, que antes no Brasil você tinha outro contexto em relação a isso, tá? Bem, aumento da articulação das redes sociais, tá certo? Só que vejam só, em junho vocês lembram que os protestos começam à esquerda
E depois da repressão policial, principalmente no dia 20 de junho, a direita ganha as ruas. Tá certo? Nesse momento, 2013 passa a ser capitaneado aí, não mais por mobilidade urbana, o tema, né? Mas por manifestantes contra a corrupção. Já em 2013, em 20 de junho, lá na Avenida Paulista, 50% dos manifestantes, segundo o Datafolha, se diziam manifestantes contra a corrupção e não contra o aumento da passagem de ônibus. E percebam o seguinte, o eleitor antipetista é mais branco, tem mais, é homem branco com mais renda, mais escolaridade. Aqui também. Tá? Só que aqui, embora o militante antipetista, tá certo? Que se dizia antipartidário, tem algumas ligações com partidos políticos. Esses movimentos, embora tenham grande inserção em redes sociais, tem um espaço reduzido de inserção social, no sentido de tem uma rede diminuta de militantes, no sentido de que 91% dos manifestantes afirmavam não ter relações com os movimentos como o MBL ou Vem Pra Rua em março de 2015. Certo? Deixa eu só terminar aqui, tá? Eu já estou falando bastante tempo, eu nem sei como é que eu estou aqui, eu devo ter chorado todo o tempo possível. O que é que isso tem a ver com o golpe de 2016? Vamos pensar aqui um pouco no conceito, tá? A Kathleen Hostetler, tá certo? Escreveu um texto muito legal, que está publicado aqui no Brasil na Lua Nova, revista Lua Nova. E ela pensa o seguinte, analisando o presidencialismo na América do Sul, ela chega à seguinte conclusão. O presidencialismo sul-americano tende ao colapso, tá certo? Por quê? Na América do Sul, após a redemocratização, após a onda de redemocratização, entre 78 e 2003, que é o recorte temporal dela, 40% dos presidentes enfrentaram contestações. O que é uma contestação? É uma ação no sentido de convencer o presidente a deixar o cargo antes do fim do mandato, seja isso legal ou não. Tá? E 23% foram derrubados, por vias legais ou não. Tá? Ou seja, queda presidencial aí está nesse patamar de 23%. O que é uma queda presidencial? Para ela, abarca todos os processos de afastamento de presidentes, sejam constitucionais ou não. Embora ela julgue o impeachment como um julgamento político, tá certo? Ela pensa também no conceito de queda presidencial. Quais são os elementos fundamentais para uma queda presidencial de um presidente sul-americano, segundo a Hostetler? Minoria congressual. 2. Implementação de políticas neoliberais. 3. Escândalos de corrupção. E 4. O decisivo, mobilizações de rua. Aí vejam só, eu estou aqui meio que roubando aqui, esse slide aqui eu já apresentei lá na pós-graduação em Ciência Política, quem já ouviu vai ter que ouvir de novo. Tá? Né? Enfim, é o jeito de ser meu aluno, minha aluna. Tá? Inclusive, a gente fez isso num curso sobre crise política lá no ano passado. Tá? Olha, minoria no Congresso. Dilma passou a ter minoria no Congresso? Passou a ter minoria no Congresso, porque o seu partido, a sua coalizão teve uma crise de distanciamento do principal partido coligado, também conhecido como PMDB. Tá certo? Teve crise no Congresso? Teve minoria no Congresso? Teve minoria no Congresso. Implementação de políticas neoliberais. Eu não sou daqueles que acham que o ajuste fiscal foi uma política neoliberal. Mas ela teve um efeito parecido. Em qual sentido? A campanha de 2014 foi uma campanha desenvolvimentista. Não vote nos adversários por causa dos banqueiros. Tá certo? Depois do segundo mandato, a presidenta Dilma foi obrigada a fazer um ajuste fiscal. Os recursos para financiar renda e emprego acabaram. Agora precisa de ajuste fiscal para recompor a dívida pública. Uma medida muito responsável do ponto de vista político, ao meu ver. Porém, qual foi o resultado disso? A perda da base eleitoral. Tá certo? A perda da base eleitoral. Então, teve o mesmo efeito aqui. Então, teve. 2,
Mais ou menos, mas teve. 3. Escândalos de corrupção. A presidenta não estava envolvida diretamente nos escândalos de corrupção. Mas vejam só, desde, sei lá quando, no Brasil, a gente não tem mais aquela ideia de escândalo político midiático que o nosso amigo Thompson falava lá na década de 2000 para a gente. Tá certo? Não tem mais isso. Agora, estado permanente de escandalização. Tá? E isso, vocês podem ter acesso aos dados produzidos lá pelo João Ferri Júnior, né, no manchetômetro da UERJ, mas em artigos também publicados por ele. Teve muito mais danos aos governos petistas do que a outros governos. Então, efeitos dos escândalos de corrupção teve também. Tá? Mobilizações de rua. Então, está aqui, ó. Eleitor antipetista. Pessoal mobilizado para os movimentos antipetistas, manifestantes antipetistas, militantes antipetistas. Onde é que entra a influência desse conjunto da população? Aqui. Tá? Tinha minoria congressual, tinha crise econômica, tinha estado permanente de escandalização. Qual foi a última coisa, qual foi a gota d'água que bastava? Bastava mobilização de rua. Está aqui, ó, a receita do golpe. E é por isso que é importante estudar por que o lulismo teve uma crise e por que o antilulismo ajudou decisivamente a consolidar o golpe. Então é isso, gente. Obrigado. Fico aí para o debate. Você pode subir aqui, por favor, para a gente poder conversar um pouco, ligar aqui essa luz, que aqui não vai ter mais. Certo, o professor Jean vai fazer aqui, né, a mediação aqui, quem quiser pode pedir a palavra aqui pelo microfone. Tá? Eu não sei quanto tempo eu falei, eu devo ter falado para cá.